Quem vai treinar o Flamengo no CT Ninho do Urubu? Essa é o X da questão. Mudanças inesperadas na volta aos treinos do Mengão. Jogadores ficaram surpresos com a notícia. Cadê a demissão do técnico Jorge Sampaoli? E aí, você sabe o que aconteceu? Situação da renovação de Bruno Henrique. Ele sai ou ele fica no Flamengo para a próxima temporada? Quer saber? Vou trazer para vocês. E também, técnico Tite faz revelações importantes sobre o seu futuro. Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida. Meus amigos e minhas amigas, chega mais, chega com tudo. Vou atualizar você, hein, sobre as últimas do Mengão. São muitas questões aqui para passar para você. O Flamengo que, infelizmente, né, não vai jogar nesse meio de semana, né, até mesmo porque é uma semana de Sul-Americana, né, já acabou aí a semana da Libertadores, passou a semana da Copa do Brasil e agora é uma semana de Sul-Americana, né, o Corinthians que vai jogar contra o Fortaleza nessa semana, o Flamengo só joga no sábado. Então, galera, antes de eu passar todas essas informações que eu tenho aqui para passar para você, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho para você se inscrever aí no canal. Lembrando que esse é o nosso canal Flalusquinhos 2, tá? O nosso canal Flalusquinhos Corte. O canal Flalusquinhos aí é 2, tá legal? Do lado tem um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações, colocar ali em todas as notificações e aí, toda vez que lançarmos informações novas do Flamengo, né? Você vai receber em primeira mão, combinado? E também, né, se você puder, por gentileza, botãozinho do dedinho, cola o dedo aí nesse like aí para ajudar, né, no crescimento do trabalho e alcançarmos o máximo de torcedores da nação rubro-negra. Vamos lá, galera, vamos falar aí sobre o Flamengo, né, que é isso que importa, né, o elenco do Flamengo que tinha ganhado folga após a perda, né, do título da Copa do Brasil. Os caras ganharam folga, né? Segunda-feira, todo mundo de folga, né? Jogaram no domingo, perderam o título e depois, né, todo mundo ficou de folga. E hoje, né, hoje o elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu, galera. Isso aí, o Flamengo vai iniciar ali os trabalhos, né, os treinamentos para o jogo contra o Bahia, né? O jogo que vai acontecer neste sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro. Agora em busca da vaga da Libertadores. Título esquece, né? São 14 rodadas. Flamengo não tá mais no páreo aí pelo título do Brasileiro. Matematicamente ainda dá, mas moralmente a gente sabe que esquece, né? Não tem como você se iludir com o título do Brasileiro. A grande questão é a vaga na Libertadores, tá? E o Flamengo vai ter uma sequência agora de jogos dificílimos pela frente, né? Vai pegar o Bahia, depois sai para pegar o Corinthians, né? Aí depois tem o Cruzeiro também fora de casa, aí tem o clássico contra o Vasco e depois então ele sai novamente para jogar contra o Grêmio, né? São jogos complicadíssimos que o Flamengo tem pela frente e precisa fazer esses pontos para entrar de uma vez por todas, né? Voltar, né, para a zona da classificação ali da Libertadores e principalmente o G4, né? Esse negócio de pré-Libertadores, isso aí é complicado, né? Mexe com toda ali, altera, né, toda a programação para o início da temporada que vem, né? Então o Flamengo não pode nem sequer sonhar, né, em pré-Libertadores. Tem que no mínimo buscar uma Libertadores, é o que nós esperamos e é obrigação, né, esse elenco caro, né, que perdeu tudo esse ano, conquistar, né, essa vaga direta na Libertadores. O grande X da questão, galera, que tá pegando hoje, né, é quem vai treinar o Flamengo hoje, né? A princípio, a informação que temos, tá? E é a princípio, porque tudo pode mudar a qualquer momento. O técnico demitido, né, que já foi informado que não permanecerá no Flamengo, ele comandará o treino, né, junto ali com a sua comissão técnica, tá? O treino do Flamengo no dia de hoje. Não acredito que vão cometer, né, o mesmo erro novamente. Exatamente isso. Fizeram isso com o Paulo Souza, né, lá em Bragança Paulista. Paulo Souza já estava demitido depois da derrota para o Bragantino e ainda deu treino, meus amigos. Meu Deus do céu, né? Depois daquele jogo contra o Fortaleza, ele também já tinha, né, perdeu o jogo. Eu estava nessa partida, inclusive, né? E ele simplesmente foi demitido, né? Já todo mundo sabia, já tinha sido anunciado, inclusive, pela grande mídia.
mesmo assim o Paulo Souza deu treino e parece que isso vai se repetir, se nada mudar, né, até lá, parece que vai se repetir e o Sampaoli, com a comissão dele demitida, né, vai dar o treino. É claro que isso daí caiu como uma bomba ali dentro, né, dos vestiários. Os jogadores estão inconformados, né? Como o Rodolfo Landim ainda não demitiu o Sampaoli. Galera, não é só você que está inconformado e sem acreditar, né? Como o Sampaoli perdeu a Copa do Brasil, como perdeu, destruiu o Flamengo, eliminando o Flamengo nas oitavas de final, acabou com o time do Flamengo, toda a estratégia, tática, tudo, e como ele ainda não foi demitido de forma oficial. Se você quer saber, nem os jogadores acreditam nisso ainda, tá? Os jogadores estão sem acreditar, estão perplexos, como o Rodolfo Landim ainda segura o Sampaoli, né? Impressionante, galera, que isso, né? Claro que nós sabemos, né, o motivo, tá? O motivo é que o Rodolfo Landim quer primeiro contratar outro treinador para depois demitir o técnico Jorge Sampaoli. Mas é uma vergonha, né? Você vai manter um treinador que foi um fracasso, né? Fracassou e fracassou muito, destruiu o Flamengo. Você vai manter... Esse cara já era para ter sido demitido diversas vezes e o Rodolfo Landim segurando o paternalista, o paizão Rodolfo Landim, né? É o paternalista, né? O paizão que, né, simplesmente distribui dinheiro para esses treinadores, porque é mais uma multa milionária saindo dos caixas do Flamengo, né, Landim? Parabéns, né, pela sua atitude, né, de distribuir quase 50 milhões de reais em multas rescisórias de treinadores que você escolheu, né, e protegeu. O Flamengo perdeu um monte de jogos por culpa sua, né, de proteger um monte de treinador. Poderia ter demitido o Paulo Souza antes, o Flamengo teria perdido muito menos. Perdeu, e aí quando não aguentava mais de perder, aí você demitiu, né, quando todo mundo já falou, cara, demite esse cara, demite, você segurava. Assim fez também com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira perdeu 5 títulos, você esperou o Vitor Pereira perder 5 títulos para demitir, né, e agora o Jorge Sampaoli já perdeu os 3 principais da temporada e você ainda não demitiu ele de forma oficial, né? Moral, a gente sabe que, né, pela pressão interna, né, ele já tá demitido. Se fosse por você, você levaria ele até o final da temporada. Sabe por quê, Landim? Porque você não entende de futebol. É por isso, você não entende nada de futebol, né? É por isso que você faz isso. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Se fosse nas suas empresas, se você seguraria um funcionário como o Sampaoli desse jeito, né? Ou colocaria, né, em contrato uma multa rescisória tão alta como é desses outros treinadores e do Sampaoli que passou. Tenho minhas dúvidas se na sua empresa você faria isso, tá? Então, galera, além, né, do Jorge Sampaoli, né, a princípio demitido moralmente, já ser o treinador que vai comandar os treinos, né, de logo mais, a grande novidade também é o horário, né, do treino que mudou. Se com o Jorge Sampaoli todos os treinos começaram a partir das 9 da manhã, o treino de hoje está marcado para as 4 horas da tarde, ou seja, 16 horas, horário de Brasília. Né, os jogadores parece que retomaram o comando novamente do CT Ninho do Urubu, né? O Sampaoli puxou para 9, os caras não gostavam de jeito nenhum de ter que acordar cedo. E agora, né, com o Sampaoli moralmente demitido, os jogadores do Flamengo retomam novamente o seu resort e volta novamente para os treinos da tarde, que eles podem ir para balada, sair, dormir à vontade e só nas 4 horas da tarde do outro dia que eles vão treinar. Né? Então fica bem claro, né, como os jogadores mandam e desmandam dentro do clube de regatas do Flamengo. O Landim, na verdade, ele não tem poder nenhum, só sobre os treinadores, mas quem manda no Flamengo de verdade são os jogadores, a verdade é essa. Agora, passar mais uma para você, galera, né, é que a diretoria já está tratando, né, e aí você sabe que não envolve diretamente só o Rodolfo Landim, tá? Não tem só Landim no Flamengo, não, né? O setor ali de finanças do Flamengo, né, já está ali com tudo, né, com toda a demissão do Sampaoli tratada, né, os valores, direitos de trabalhistas, né, tudo já foi contabilizado pelo departamento financeiro do clube, tá? O Jorge Sampaoli que ficou, né, por 40 jogos, galera, 40 jogos e vai sair com uma multa milionária, né? 40 jogos à frente do Flamengo, 40 escalações diferentes, 40 esquemas táticos diferentes, né? Desses 40 jogos do Jorge Sampaoli, né, só para você saber os números, né, são 20 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, né? Um aproveitamento de 60% do técnico argentino, né? Foram 3 disputas de títulos desperdiçadas
pelo técnico Jorge Sampaoli. Libertadores, Brasileirão, que não vai brigar mais por título, e também a Copa do Brasil. Só que nos últimos 11 jogos do Sampaoli, né, tem sido aí uma tragédia, né? O Sampaoli praticamente, né, acelerou a sua saída. Ele ia sair, né? A gente sabe que esse cara não ia dar certo mesmo. Mas agora nos últimos 11 jogos ele acelerou, porque ele conseguiu apenas um aproveitamento de 39%, né? Tomando mais gols do que fazendo. Nesses 11 jogos ele marcou 9 gols e levou 15, galera. Levou 15, exatamente. Não dá nem mais graça falar mal do Jorge Sampaoli, né? Ele é tão ruim, né? E como ele já está eliminado, é bater em cachorro morto falar do Jorge Sampaoli nesse momento, tá? Então, galera, é isso aí. O Sampaoli tem que sumir do Flamengo, sair o mais rápido possível, mas é chover no molhado, né? Você tratar desse assunto com o presidente Rodolfo Landim, porque nós sabemos que ele é o grande protetor desses treinadores fracassados, como Paulo Souza, Vitor Pereira e agora também o técnico Jorge Sampaoli, né? Sem contar que só nessa gestão Rodolfo Landim foram os 3 piores treinadores da história do Flamengo escolhidos, adivinha, por ele próprio, tá? Mais uma informação pra vocês, agora falando sobre o Bruno Henrique, fica até o final que eu vou falar sobre o Tite, hein? Informação sobre o Tite pra vocês aqui, ainda aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá, informação sobre do Bruno Henrique agora, galera, é que a diretoria do Flamengo, tá? Já deixou claro, né, conversou já com o staff do Bruno Henrique, com o empresário dele e também com o próprio jogador, que assim que fechar a contratação do novo treinador, né, assim que ele se apresentar, o Flamengo, né, vai tratar sobre a renovação, né, do jogador que já se iniciou, tá? Então essa renovação de contrato com o Bruno Henrique já está em curso, né, porém as partes sentarão e discutirão, né, o assunto assim que o Flamengo, né, anunciar o próximo treinador, tá? A diretoria do Flamengo, inclusive, já aceita, né, conceder um contrato de 2 anos para o Bruno Henrique, tá? E um aumento salarial, né, um ajuste salarial considerável, tá? O salário do Bruno Henrique entre essas estrelas, né, é considerado menor, e agora o Bruno Henrique vai ter aí um dos maiores salários também, né, ao lado do Gabigol, né, do Davi Luiz, tá? Então o aumento salarial do Bruno Henrique será de forma considerável, né? Pelo menos é essa informação que vem lá de dentro, galera. Inclusive, né, é bom sempre frisar que o Bruno Henrique tem o seu contrato se encerrando agora em dezembro, tá? Já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time e sair de graça no final do ano, né? Mas nós sabemos o quanto o Bruno Henrique respeita, né, o Flamengo, né? Respeita a torcida, tem um vínculo, né? Tem uma história, né? E ele que vem recebendo aí sondagem de diversos clubes aqui do futebol brasileiro, inclusive do próprio São Paulo, né, pelo vínculo com o Dorival Júnior e também por parte do Palmeiras, né? O próprio Abel Ferreira, tá? O treinador do Palmeiras pediu a contratação do Bruno Henrique e o executivo de futebol, tá? O Anderson Barros está de olho nessa renovação, né, de perto, tá? Se qualquer coisa que der errado, né, ou a conversa atravessar entre Flamengo e Bruno Henrique, o Anderson Barros vai agir nos bastidores para tentar levar o Bruno Henrique para o Palmeiras. Essa é a informação que nós apuramos, galera. Então, né, o Flamengo precisa urgentemente tratar logo desse assunto, tratar logo dessa situação, para não correr o risco de perder o Bruno Henrique para a temporada de 2024, né? Para mim, entre todos esses jogadores, tá? Felipe Luiz, Davi Luiz, Everton Ribeiro, o único jogador que eu renovaria é com Bruno Henrique, tá? Então, esse é o jogador que da época de 2019 tem que permanecer. Agora, o resto, a geração tem que acabar porque já deu, né? Já deu o que tinha que dar, já entregaram o que tinha que entregar e agora a gente sabe que esses caras não tem mais essa ganância, essa vontade de ganhar títulos, né? De continuar brigando por tudo, então tá na hora de renovação geral, né? Tá na hora da reformulação nesse elenco do Flamengo, beleza? Agora sim, falar sobre a informação do técnico do Flamengo, ou melhor, quem sabe, né, o próximo técnico do Flamengo. Não dá nem para afirmar ainda, até mesmo porque não tem nada fechado. A gente sabe o desejo incessante, né, do Rodolfo Landim pelo Tite, mas ainda não fechou, né, sobre essa questão do Tite. O próprio presidente está tratando diretamente, né, com o treinador, tá? Então esse assunto está sendo tratado pelo próprio Rodolfo Landim, né, que já recebeu inclusive, né, a resposta que o Tite aceita voltar a trabalhar novamente no Brasil ainda nessa temporada. Só que existe aí uma questão, galera. O Landim tá querendo resolver a situação o mais rápido possível, tá? Porém,
o técnico Tite não está ali com tanta pressa assim. Ele entende que tudo tem que ser resolvido com calma, né, com tranquilidade, né, e ainda não aceitou de forma oficial, tá? Ele sinalizou que quer voltar ao futebol brasileiro, que aceitaria ouvir a proposta do Flamengo, mas aceitar de forma oficial ele ainda não aceitou, tá? Porém, pessoas próximas ao treinador fizeram uma revelação, tá? Que tanto ele quanto a esposa dele desejam morar no Rio de Janeiro, né? E o real ponto de interrogação na cabeça do treinador, galera, é a situação do Corinthians, né? O Corinthians, como eu falei pra vocês lá atrás, lembram? Eu avisei vocês, o Corinthians tem o desejo de contar com o Tite para a próxima temporada, já que o técnico Vanderlei Luxemburgo vem sendo muito cobrado internamente, inclusive, ó, balança no cargo, né? E o Corinthians, né, está em busca ali de investidores para tentar oferecer um projeto a longo prazo para o Tite. Esse seria o ponto de interrogação na cabeça do treinador. E aí, eu peguei uma postagem, né, do diretor executivo, ou melhor, uma opinião, uma fala do diretor executivo Paulo Cobos, né, que ele falou ali na ESPN, né, e retrata muito bem o que está acontecendo, né, ou o que poderá acontecer sobre a situação do Tite. Ele diz assim, ó: Tite rejeitaria o Flamengo para esperar o Corinthians em 2024? Uma pergunta que ele faz. Tite teria que assumir o rubro-negro imediatamente, colocando em risco sua reputação em caso de fracasso na busca por uma vaga na Libertadores. Lembra que eu falei isso ontem na nossa live, ao vivo, que estava eu e o Fabrício? É exatamente o que eu falei. Eu falei isso aqui ontem pra vocês, né? Eu falei pra você, pô, o cara vai vir, sabe que não vai ganhar título, não vai brigar por nada. Vai brigar somente por uma vaga na Libertadores que qualquer torcedor não vai comemorar, vai tratar como uma mera obrigação que é, de verdade, né? Enquanto isso, ele vai botar em xeque a reputação dele, porque, né, a gente sabe que ele vai estar sendo cobrado o tempo inteiro e se ele não conseguir uma vaga, né, nem título, né, ele pode até perder aí o prestígio aqui no futebol brasileiro, né? Então, assim, é muito por aí. Ele diz assim, ó: na Gávea, ele vai ter que lutar muito para conquistar a confiança de parte da diretoria, que já olhou torto para ele, da torcida, e ainda terá que reconstruir a relação com o Gabigol. Quando ele fala, né, de parte da diretoria, não é agora. Agora nós apuramos, né, que quase que unânime ali dentro, que é o Tite, mas de um passado recente. Em 2022, o próprio vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, fez diversas críticas pesadas ao Tite nas redes sociais. Pode buscar o print aí nas redes sociais dele que você vai encontrar, né? Ele criticou, né, quando o Tite estava na seleção, e críticas pesadas, né, ao Tite, tá? Depois eu vou mostrar para vocês esses prints, mas é sobre isso, tá? Que tá sendo tratado. Ou seja, os caras já criticaram muito o Tite e olha como o mundo dá volta, né? Agora estão tratando o Tite como o melhor treinador do planeta, né? É inacreditável uma coisa dessa, né? A falsidade reina no mundo do futebol. Aí diz assim, ó: abalada, né, por não... Aí fala sobre a relação com o Gabigol. Abalada por não ter convocado o atacante para a Copa do Mundo. Falam-se, né, internamente, que o Gabigol e o Tite já teria resolvido esses problemas, né, que estaria tudo saudável e bem entre eles. Galera, você acha mesmo? O Romário nunca perdoou, né, o Filipão por ter deixado ele fora da Copa. Você acha que o Gabigol, né, com todo o egocentrismo, né, a soberba que ele tem também, assim como o Landim, você acha que o Gabigol já perdoou de verdade o Tite por não ter ido à Copa do Mundo? Foi a maior frustração pro Gabigol, que lá no início da temporada tinha voltado, né, a treinar primeiro que todo mundo, pensando exatamente nessa vaga, né, da Copa do Mundo, que chegou a ser convocado algumas vezes e depois não foi chamado mais pelo treinador. O treinador levou Gabriel Jesus, né, com toda a sua deficiência do Gabigol, mas ele ainda assim era melhor do que o Gabriel Jesus, que não joga nada, nem na seleção era para estar, né? Então, meus amigos, não caia nessa conversa fiada que tá tudo resolvido, pode ser só uma maquiagem, mas no fundo, é lógico que isso não está resolvido, a verdade é essa. Aí diz assim, ó: agora, né, no Alvinegro, aí comparando ao Flamengo, né, como seria a vida dele no Flamengo e agora como seria a vida dele no Corinthians. Agora no Alvinegro, Tite teria um elenco mais modesto, mas com a vantagem de não ter a obrigação imediata de conquistar
grandes títulos, né? Então ele faz uma comparação do Tite, o que será do Tite no Flamengo, né? Tendo que vir de forma imediata, conquistar o elenco, ter que conquistar os caras que falavam mal dele pelas costas e também a situação dele com o Gabigol, né? Lembrando que o Gabigol, mesmo que o Flamengo não renove o contrato, ele ainda em 2024 terá contrato, ele vai até o final do ano. O contrato dele se encerra no final de 2024, ou seja, ele pegaria a temporada inteira com o Tite, né? No comando, tá? E aí ele traz, né, que no Corinthians ele teria praticamente, seria dono, né, do clube ali, por toda a história e também pela, né, lógico, o Corinthians hoje não tá com toda essa estrutura, né, e esse dinheiro em caixa para poder oferecer esse projeto, né, tão luxuoso que o Flamengo quer oferecer ao Tite, beleza? Então, galera, a situação é basicamente essa, né? Ele vai ter que escolher se ele espera para assumir o Corinthians na próxima temporada e pegar um time realmente mais modesto, né? Ou se ele vem agora para o Flamengo, né? E assume esse risco e mostra, né? Se ele é tão bom assim, que mostre, né? Que ele é tão bom e mude de vez esse time do Flamengo para que a gente consiga, né, essa vaga na Libertadores direta e também, quem sabe, né, reformulando tudo para fazer uma temporada de 2024 boa, já que em 2023 o Flamengo, né, só teve aí vice-campeonatos, né, e derrotas acachapantes, né, galera? E aí, meus amigos, na sua opinião, vale a pena investir no técnico Tite? Entre os brasileiros, não vejo outro melhor do que ele, né? Já que eles querem brasileiro. Ou, na sua opinião, o Flamengo deveria buscar o melhor. Não interessa se é brasileiro, se é estrangeiro, tentar buscar aí o que tiver de melhor no mercado. Ainda se for preciso tirar, né, até de algum clube, né, pagando multa rescisória ou então, né, oferecendo grana para que o treinador, né, venha trabalhar aqui. E aí, galera, o que você faria, né? Tem que tomar uma decisão, não pode demorar tanto. Coloca aí nos comentários, né, a sua opinião sobre isso. Então é isso, Nação Rubro-Negra, essas foram as informações do momento. Lembrar vocês que hoje, 5 horas da tarde, estarei ao vivo no nosso canal oficial Flalusquinhos. Digita Flalusquinhos aí no YouTube e você vai nos encontrar no nosso canal oficial, beleza? Peço a você que não saia sem se inscrever no canal, ative a notificação no sino e também, por gentileza, deixa aí o seu like. Vou deixar aqui, ó, 2 vídeos aqui, ó, de informações, se você ainda não viu essas informações aqui, né, é só você clicar em uma delas que você vai pegar mais informação do Mengão. Tamo junto? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!